Fala aí, torcedor vascaíno que me acompanha aqui no canal Complexo Vascaíno. Como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Galera, hoje eu vou dar um destaque, vou dar uma ênfase em cima de um assunto que eu já trouxe em uns vídeos atrás. Mas que, cara, hoje bateu recorde. Hoje bateu recorde. E eu tô começando a enxergar isso com um pouco de maldade, como se fosse uma cortina de fumaça, cara. Eu falo sobre sondagens de jogadores. Cara, hoje as mídias alternativas no Twitter, YouTube, falando que o Vasco aparentemente está negociando com o Lanzini, que o Vasco aparentemente está negociando com o Lianco, trouxeram o Balbuena de volta à tona. E cara, por que dão tanto destaque para isso? A gente tem um exemplo muito recente que é o Cuejá. Falaram que o Cuejá estava praticamente fechado com o Vasco, que não tinha erro. Resultado, semana passada saiu que o Cuejá estava próximo do Corinthians. Que a pedida salarial dele era muito alta, que o Vasco não teria condições de pagar. Ou seja, todo aquele burburinho que rolou no começo do ano serviu para quê? E hoje, mais uma vez, isso está se repetindo. No momento de crise que o Vasco está vivendo, onde o torcedor vascaíno deve olhar para outras coisas. A gente tem que estar cobrando Paulo Brax, a gente tem que pedir a saída do Luiz Mengo, a gente tem que falar do Barbieri. Será que o time está treinando? Entre outras coisas, a gente tem que cobrar pelo menos palavras lá de dentro, que não saem. O Abel Braga deu uma entrevista essa semana num podcast do YouTube, cara. Por que ele não fala na Vasco TV? E, cara, eu vejo nas redes sociais amigos me mandando mensagem, ó. Aí eu abro a notícia, o Vasco estaria sondando o Lianco. Putz, cara. Assim que o jogador fechar, pô, beleza, vou trazer conteúdo aqui pra vocês e tal. Mas, cara, eu não vou ficar fazendo clickbait não, mano. Não vou ficar fazendo videozinho de sondagem pra ganhar visualização não, cara. Definitivamente não. Lá no começo do canal, quando eu ainda tava tentando escolher qual caminho eu iria seguir, eu pensei, pô, cara, eu acho que vou dar destaque para essas sondagens. Pô, fiz um estudo profundo em relação ao Cuejá. Isso até é uma frustração minha. Descobri várias coisas, que o Al Hilal parece que tinham mais jogadores estrangeiros do que podiam. E eu fiquei pensando, pô, eles devem demitir alguns desses jogadores para enxugar ali a quantidade de jogadores estrangeiros. Aí eu já liguei isso com o Cuejá vindo pro Brasil. Aí eu fiquei pensando, pô, o Cuejá é da Colômbia. Talvez ele queira jogar no Brasil porque fica mais fácil ele viajar pra Colômbia. Eu descobri que o Cuejá ele curtiu uma foto do Barbieri no perfil dele oficial do Instagram. Várias coisinhas ali que eu fui pegando. Eu falei, caraca, essa sondagem deve ser verdadeira. No fim das contas, o Cuejá não vai vir pro Vasco, aparentemente, porque o salário dele é muito alto. Ou seja, adiantou de que aquele burburinho lá atrás, cara? De nada. Lanzini, claro que eu queria Lanzini no Vasco, cara. Absolutamente sim. Lianco, eu queria. Balbuena, talvez. Acho que até iria agregar, melhor do que os nossos zagueiros como Robson Bambu, Miranda. Provavelmente Capasso. Mas e aí, cara? Eu posso ficar, tipo, fazendo ilusão pra vocês e pra mim em relação a isso? Não. A gente pega o Lanzini, um meio campo muito bom do West Ham, que inclusive eu acho que tá em fim de contrato. Será que só o Vasco tá de olho nele, cara? Pô, hoje um exemplo, se o Palmeiras fizer uma proposta, o Vasco fizer uma proposta, o Lanzini vai querer jogar onde? Em qual time? E se ele pedir mais do Vasco para jogar no Vasco, será que o Vasco vai ter dinheiro para pagar esse salário que ele quer? Pro Cuejá não teve. Inclusive, eu vou falar do Pedrosa, que ele soltou essa informação que o Vasco estaria sondando o Lanzini, mas no rodapé ele colocou, mas a pedida salarial do jogador é alta. Ou seja, pra que dar esse destaque, cara? Se sabe que o Vasco não vai pagar um salário alto, o Vasco não vai pagar salário alto de Cuejá, o Vasco então não vai pagar salário alto de Lanzini. Quando o jogador fechar, aí sim a gente dá destaque, aí sim a gente sonha, cara. Mas eu enxergo isso como uma bomba de fumaça, pro que realmente o torcedor vascaíno deve dar atenção, cara. Então esse é o desabafo que eu quis, o foco máximo que eu quis dar pro vídeo de hoje. Porque, cara, isso me irrita. E não é de hoje, não é de época de SAF, sempre foi assim no Vasco, cara. Sempre foi assim, tu entra nas vias sociais, tanto oficiais quanto não oficiais, é canais do YouTube falando que o Vasco fechou com o jogador tal. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui, inclusive, que o Vasco fechou com o Di Maria, que o Vasco fechou com o Messi, que o Vasco estaria negociando com, sei lá, Quadrado, que o Vasco, sei lá o que, com o Isco. Porra, cara, no final das contas, cadê esses jogadores? Cadê todas essas sondagens?
Eu espero que eles venham sim, mas se não vierem, que a chance é muito grande, eu vou fazer um vídeo, quando a janela fechar, de todos os jogadores que falaram que iria estar fechado com o Vasco. Ou que o Vasco estaria muito próximo. Eu vou fazer um vídeo só para isso. Porque estão falando de vários jogadores. Ah, eu vou. Já é uma pauta de vídeo que veio agora na minha cabeça. Então, galera, vou fazer um pedido para vocês. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva. Minha frase padrão, Vascaíno ajuda Vascaíno. Você já ajudou um Vascaíno hoje? Não? Então esse é o momento. Conto com a sua inscrição, conto com o seu like e conto com o seu comentário. Tranquilo, rapaziada? Galera, saíram mais noticiazinhas. Hoje saiu, inclusive, uma oficial. Raridade. Saiu uma notícia oficial do Vasco, que aparentemente vai ter um jogo treino contra o Sampaio Corrêa, que está na Série B. É o 12º colocado, às 10 horas da manhã, lá no CT Moacir Barbosa. Positivo, né? Acho que é positivo jogar contra um time capacitado. Todo mundo sabe que Série B, nenhum time de Série B é de bobeira, absolutamente nenhum. E nessa formação que o Vasco vem jogando na 3-5-2, né? É uma formação que exige muito treinamento. E nada como jogar contra um time capacitado para tentar evoluir e surpreender o torcedor quando a gente for jogar na semana que vem contra o Goiás. Então é positivo. E não estranhem caso o Vasco perca para o Sampaio Corrêa, cara. Porque lembra, antes do Campeonato Brasileiro começar, que a gente perdeu pro Tupi de Minas Gerais. Tupi não, desculpa, a gente perdeu pro Atlético. Atlético da Série D do Campeonato Brasileiro. 2 gols de Sassá. Sarrada lá, no ar. Foi uma vergonha, cara, aquele jogo. Inclusive passaram na Vasco TV e depois daquele jogo nunca mais transmitiram nenhum jogo treino. Porque, cara, o torcedor ficou louco, ficou revoltado. Então é essa a informação oficial que a gente tem. Vasco vai entrar em campo no sábado. E assim que o jogo acabar, eu trago um vídeo pra vocês. Geralmente eles postam os gols, né? Os trechos ali bem rápido dos gols. Eu vou tentar comentar o que eu achei, o que eu vi, o que deu pra ver, né? Do jogo. Então, galera, deixa eu ver o que tem mais pra hoje. Parece que a gente vai ter promoção, né? Pros ingressos dos 2 jogos que a gente vai ter em casa agora seguidos, contra Goiás e Cuiabá. A diretoria sabe que o torcedor tá revoltado. Eu mesmo fiz um protesto aqui pedindo público zero. Mas é aquilo, né, cara? Se 10, 20 vascaínos não quiserem ir em São Januário, vão ter outros 30, outros 40, outros 50 querendo ir. Então é muito difícil. E essa campanha eu não faço para prejudicar o Vasco. Não, jamais. Eu faço por tudo que prometeram pra gente no ano passado e não cumpriram. Isso que dói mais. Falaram que o Vasco da SAF, o Vasco iria ser outro. Que o Vasco não iria ter problema com dinheiro financeiro. Pô, cadê o Coedjá? Salário alto de Coedjá? Será que o Lanzini vai vir? Será que existe a possibilidade de o Lanzini vir? Então são esse tipo de coisas que me revoltaram, sabe? É uma cascata, é uma escada de coisas, esse momento ruim que a gente está vivendo. Coisas foram acontecendo. Promessas foram feitas. Abel Braga falando que o torcedor nunca mais iria sofrer, entre outras e outras coisas, cara. Então o meu protesto, o meu pedido de público zero é em relação a isso, mas jamais prejudicar o Vasco. Eu posso estar revoltado com o Barbieri, eu posso estar revoltado com a Abel Braga, eu posso estar revoltado com todo mundo. O Vasco ganhou, vou estar feliz, filho. Vou fazer um vídeo feliz pra vocês. Pô, o Vasco ganhou. O Vasco tá 9 jogos sem vencer e, porra, nem sabia o que era isso. Eu espero muito que esse momento aconteça na semana que vem, cara. Então tá aí, a diretoria fez promoção e no jogo contra a ABC, né, que a gente foi eliminado na Copa do Brasil, que eles botaram o preço nas alturas e deu no que deu, não é mesmo? Então é complicado, galera. Pra fechar, uma noticiazinha rápida, essa é uma pesquisa hoje da Sport Track, falando que o Vasco é o 2º clube com a torcida mais jovem do país. Ó, interessante. 52% de seus torcedores possuem entre 16 e 34 anos de idade. Acho que isso reflete muito o momento que a gente está vivendo, apesar de a gente estar mal na tabela, mas na televisão dá pra ver isso. O torcedor do Vascaíno lota fora de casa, lota dentro de casa. Então o torcedor vascaíno é muito fanático. Muito fanático. Nenhum torcedor, independente dos 23 anos de momento ruim que o Vasco vive, deixou de passar essa paixão pra frente, né? Os pais vascaínos querem ver seus filhos vascaínos. Eu tava no Maracanã semana passada contra o Flamengo e, cara, eu vi crianças num clássico contra o Flamengo, é chapa quente naquele jogo. Mesmo assim, os pais levaram. Tinha uma menininha lá de 2 anos no colo do cara e quando o Vasco tomou os 4 gols, eu já sabia que a arquibancada ia ficar um clima muito quente. Eu até falei pra ele, cara, sai daqui com a tua filhinha, deveria ter uns 2 anos, porque o clima aqui vai ficar quente, cara. Aí ele, pô, é mesmo, vou sair daqui. Aí eu fiquei até refletindo depois, caraca, como é que o cara me leva uma criança de colo
para um clássico contra o Flamengo, cara. Chapa quente. Pô, tem que ter coragem, filho. Tem que ter coragem. Várias criancinhas, outras lá e tal. Então o torcedor vascaíno é muito fanático, cara. Essa pesquisa aí nem surpreende tanto para nós, que somos vascaínos, mas é legal para externar isso nacionalmente, né? Para outras torcidas verem que o Vasco continua sendo Vasco em relação ao seu torcedor. Dentro de campo pode estar ruim, pode estar péssimo, sim, mas na arquibancada continua sendo a mesma. Lá dos anos de glória, dos anos 90, do comecinho dos anos 2000. Não é mesmo? Então, galera, mais ou menos isso. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Falei um pouquinho da minha raiva atual sobre essas sondagens, que eu acho que mascara muito o que o torcedor realmente tem que enxergar. E a gente fica se iludindo muitas vezes com coisas que a chance de dar certo é de 10%, 5%. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Amanhã tem mais vídeo. Mais uma vez eu peço, caso você tenha chegado aqui até nesse momento e não seja inscrito no canal, se inscreva. Deixa o like aí também, escreva nos comentários. Amanhã tem mais vídeo. Saudações vascaínas. Tamo junto. Valeu, galera. É nóis.